O cursor piscava no ecrã do meu portátil, a gozar comigo com o seu ritmo constante, enquanto eu tentava lembrar-me do que estava a escrever antes de Matteo passar pela minha secretária novamente. Pela terceira vez em 20 minutos, o que não era incomum, mas hoje parecia diferente. Hoje, ele parou cada vez. A sua presença um peso tangível que tornava o ar no meu pequeno escritório mais rarefeito. Eu deveria estar a finalizar as métricas da campanha para o lançamento do nosso mais recente produto, mas o meu cérebro entrou em estática no momento em que o seu perfume, algo caro e intenso que provavelmente custava mais do que o meu aluguer mensal, passou pela minha porta durante a sua primeira passagem. Os meus dedos pairavam sobre o teclado. A planilha precisava de atenção. A apresentação precisava de ser aperfeiçoada. Tudo precisava estar perfeito porque Mattel Christensen exigia perfeição. E nos 8 meses em que trabalhei como sua executiva de marketing, aprendi que falhar não era uma opção. Fora da janela do meu escritório, a chuva de novembro de Copenhaga pintava o vidro com listras diagonais. O tempo combinava com o meu humor, cinzento, incerto, preso entre o que eu queria ignorar e o que não conseguia deixar de notar. Conhece-me? A voz dele veio da minha porta e eu pulei ligeiramente, batendo com a mão na minha caneca de café. O líquido frio espirrou pela borda e caiu no meu pulso. Sr. Christensen. Peguei num guardanapo e limpei a sujeira, tentando parecer composta, tentando ignorar como o meu pulso acelerou simplesmente porque ele disse o meu nome daquela maneira específica. Baixo, deliberado, como se estivesse saboreando cada sílaba. Ele entrou no meu escritório sem ser convidado, o que era típico. Mattel não pedia permissão. Ele movia-se pelos espaços como se fossem seus, o que tecnicamente era verdade, já que ele era dono de todo o edifício e dos outros 3 que abrigavam o seu império empresarial. Mas era mais do que isso, era a maneira como ele se comportava. Alto, cabelo escuro penteado com precisão casual. Fatos tão perfeitamente ajustados que pareciam ter sido costurados diretamente no seu corpo. A apresentação da conta da Hansen. Ele aproximou-se da minha secretária, ficando muito perto para ser profissional. Vais apresentá-la amanhã. Pensei que o Casper já não estivesse na conta. Os olhos cinzentos de Mattel fixaram-se nos meus e senti-me paralisada. Vais tratar disso. Preciso de alguém em quem possa confiar para representar a nossa marca com precisão. A minha boca ficou seca. A conta da Hansen era enorme. Uma cadeia de hotéis que pretendia renovar toda a sua divisão de luxo. Casper Rasmussen vinha se preparando há semanas e agora, 24 horas antes da apresentação, eu estava a assumir o comando. Eu consigo fazer isso, ouvi-me dizer, mesmo com o pânico já a subir pela minha espinha. Vou precisar de acesso aos ficheiros do Casper e já na sua unidade partilhada. Ele olhou para o ecrã do meu computador e depois voltou a olhar para mim. Vai trabalhar até tarde hoje. Vou ficar para responder a quaisquer perguntas. Não era uma oferta, era uma constatação. Não é necessário, Sr. Christensen. Eu consigo. Estarei no meu escritório. Ele virou-se para sair, mas parou na minha porta. E me conhece, vista o fato azul marinho amanhã, aquele com o casaco justo. Senti um calor subir pelo meu pescoço. Ele tinha reparado no que eu vestia. Achei que tinha sido cuidadosa em manter uma distância profissional, em tratá-lo como qualquer outro empregador. Apesar da forma como o meu estômago revirava cada vez que ele olhava para mim, com aqueles intensos olhos cinzentos. Depois de ele sair, fiquei paralisada por 1 minuto inteiro antes de me forçar a abrir a unidade partilhada. Os ficheiros do Casper estavam impecáveis, detalhados, exatamente o que eu precisava. Mas por baixo do alívio estava uma pergunta que eu vinha evitando há meses. Por que é que o Mattel me incluía em projetos à última hora? Por que é que ele encontrava motivos para me manter até tarde? Por que é que ele se importava com o fato que eu vestia? Afastei esses pensamentos e mergulhei na apresentação. Às 19h, o escritório estava vazio, exceto pelo Mattel e por mim. Eu podia ouvi-lo ocasionalmente ao telefone, a sua voz atravessando as paredes e rajadas de dinamarquês rápido que eu aprendi a reconhecer como negociações comerciais. Às vezes, eu percebia frases em italiano misturadas, resquícios da herança da sua mãe, que só surgiam quando ele estava particularmente frustrado ou concentrado. Às 21h, finalmente me levantei para me alongar. Minhas costas doíam de ficar horas curvadas sobre planilhas. O meu escritório estava abafado,
O sistema de aquecimento era eficiente demais para o trabalho noturno. Eu tinha tirado o meu casaco horas atrás, trabalhando apenas com a minha blusa creme simples e saia lápis. Eu estava a pegar a minha garrafa de água quando Mateo apareceu na minha porta novamente. Desta vez, a gravata estava afrouxada, o casaco jogado em algum lugar. O botão superior da camisa estava desabotoado e eu tive um vislumbre da sua clavícula antes de forçar o meu olhar de volta para o rosto dele. Como está a correr? Ele entrou e eu fiquei extremamente consciente de como o edifício estava vazio, de como estávamos sozinhos. Bem, acho que já estruturei o ponto principal. Só preciso de refinar o argumento final. Ele contornou a minha secretária para olhar para o meu ecrã, ficando ao meu lado. Demasiado perto. Eu podia sentir o calor que emanava dele. Podia sentir novamente o cheiro daquela colônia misturada com algo mais terroso, o seu próprio cheiro por baixo. Esta secção. Ele inclinou-se para a frente, apontando para o meu ecrã. O seu braço roçou o meu e senti uma descarga elétrica. Estás a ser demasiado cautelosa. A Hansen quer ousadia. Eles querem transformação. O seu dedo traçou o texto e dei por mim a observar a sua mão. Forte, capaz, com um anel de signato no mindinho direito que eu soube ser uma relíquia de família. Havia uma pequena cicatriz nos seus nós dos dedos que me fez pensar mais do que devia. Reescreva este parágrafo. Ele endireitou-se, mas não recuou. Mostre-lhes que não estamos apenas a atualizar a imagem deles. Estamos a revolucionar a posição deles no mercado. Acenei com a cabeça, sem confiar na minha voz. Ele estava tão perto que eu poderia contar os seus cílios se tivesse coragem de olhar para cima. Você está nervosa. Não era uma pergunta. É uma conta importante. Não é por isso que você está nervosa. A voz dele baixou ainda mais. Estás nervosa porque estou muito perto de ti. A minha respiração parou. Senhor Christensen. Mateo. Ele não se afastou quando ficamos sozinhos. Chama-me Mateo. Isso não seria apropriado. Apropriado. Ele testou a palavra como se fosse estrangeira. Trabalhas para mim há 8 meses. Não para mim. Nunca me chamaste pelo meu primeiro nome. Nunca escorregaste uma única vez. Porque deixar escapar significava reconhecer algo que eu não podia me dar ao luxo de reconhecer. Que em algum lugar entre os prazos exigentes e o seu intenso escrutínio, eu tinha desenvolvido sentimentos que iam muito além do respeito profissional. Eu deveria terminar isto. Apontei vagamente para o meu computador. A apresentação pode esperar 5 minutos. Ele passou por mim, fechando o meu portátil com uma lentidão deliberada. Preciso perguntar-lhe uma coisa e preciso que responda honestamente. O meu coração batia forte contra as costelas. O quê? Por que bloqueaste o Mads Larsson nas redes sociais na semana passada? A pergunta atingiu-me como água fria. Como é que ele sabia disso? O Mads era o meu ex-namorado da universidade. E sim, eu finalmente o bloqueei depois de 2 anos de mensagens intermitentes que me deixavam desconfortável. Mas como é que o Mateo sabia? Eu monitorava potenciais ameaças à segurança dos meus funcionários. A sua voz era cuidadosamente neutra, mas algo brilhou nos seus olhos. Quando alguém contacta repetidamente um dos meus executivos depois de ser solicitado a parar, eu percebo que ele não é uma ameaça. Ele é apenas persistente. Tentei recuar, mas a minha cadeira impediu-me. É pessoal. Não afeta o meu trabalho. Tudo sobre si afeta o seu trabalho. A intensidade na voz dele fez-me olhar para cima e eu imediatamente me arrependi. O olhar dele era sombrio, focado, como se eu fosse um problema que ele estivesse a tentar resolver. Você tem estado mais distraída do que o normal. Mais do que o normal? A defensividade invadiu o meu tom de voz. Eu concluo todos os projetos antes do prazo. As minhas campanhas superam consistentemente as projeções. Se está a insinuar, não estou a criticar o seu trabalho. Ele interrompeu-me gentilmente. Estou a perguntar se estás bem. A preocupação na sua voz desarmou-me. Mateo Christensen, famoso pelas suas táticas comerciais implacáveis, temido pelos concorrentes, conhecido por destruir carreiras com frases únicas, estava a perguntar se eu estava bem. Estou bem. Eu consegui. O Mads e eu namoramos durante 4 anos. Terminamos há 2 anos. Ele tem dificuldade em aceitar o fim, mas eu lidei com isso bloqueando-o, estabelecendo um limite. Olhei nos seus olhos, o que é saudável e apropriado. Algo que poderia ser aprovação passou pelo seu rosto. Ótimo.
O silêncio se estendeu entre nós, pesado com coisas não ditas. Percebi como era tarde, como o prédio parecia vazio, como aquele momento era íntimo, apesar da luz fluorescente e dos móveis de escritório. Você deveria ir para casa, disse Matel finalmente, mas não se moveu. É tarde. Você ainda está aqui. Eu estou sempre aqui. Um toque de cansaço tocou a sua voz. A empresa não dorme. Eu não tenho esse luxo. Pela primeira vez notei as sombras sob os seus olhos, a ligeira tensão no seu maxilar. Matel projetava invencibilidade, mas estando tão perto, eu podia ver as rachaduras na armadura. A apresentação ficará perfeita, disse suavemente. Obrigada por confiar em mim. Ele estudou-me por um longo momento. Confio que poucas pessoas me conhecem. Tu és uma delas. Então ele deu um passo para trás, pegou o casaco que aparentemente havia colocado sobre a minha cadeira extra e saiu sem dizer mais nada. Fiquei ali por vários minutos depois que ele saiu, tentando estabilizar a respiração, tentando convencer-me de que a conversa tinha sido normal, profissional, nada para analisar. Mas as minhas mãos tremiam enquanto guardava o meu portátil. Apanhei o comboio para casa, para o meu pequeno apartamento em Nurabro. Os ficheiros da apresentação carregaram no meu tablet para a revisão final. O frio de novembro penetrava no meu código enquanto caminhava da estação e me peguei a pensar no escritório de Matel. Sempre com temperatura perfeita, sempre confortável. O meu apartamento estava escuro quando entrei. A minha colega de quarto, Sophie, estava a visitar a família em Aalborg, então eu tinha o espaço só para mim. Eu deveria ter me sentido aliviada. Em vez disso, o vazio parecia opressivo. Troquei de roupa, coloquei uma roupa confortável, fiz chá de camomila e me acomodei no meu sofá gasto com o meu tablet. Mas antes de abrir os arquivos da apresentação, cometi um erro. Abri o Instagram. A minha última publicação era do fim de semana anterior. Uma foto que Sofia tinha tirado de mim num café, rindo de algo fora da câmera. Eu parecia feliz na foto, relaxada de uma forma que raramente me sentia no trabalho. O suéter creme que eu usava realçava o calor dos meus olhos castanhos e, pela primeira vez, minha expressão perpetuamente ansiosa havia se suavizado para algo quase pacífico. A publicação tinha as curtidas e comentários habituais dos amigos, mas um comentário publicado há 3 horas fez meu estômago revirar. Shmads Larsen, sinto sua falta. Precisamos conversar. Fiquei olhando para as palavras, sentindo a mistura familiar de culpa e irritação. O Mads tinha sido o meu primeiro relacionamento sério, e terminar tinha sido doloroso para ambos. Mas eu tinha sido clara. Queríamos coisas diferentes. Ele queria segurança e rotina. Eu queria crescimento, mesmo que isso significasse incerteza. Bloqueá-lo na semana passada tinha sido empoderador. Vê-lo contornar isso com um comentário público foi uma violação. Eu estava prestes a apagar o comentário quando uma nova notificação apareceu. E Matteo Christensen respondeu. Minha menina. A minha respiração parou. Matteo tinha Instagram. Eu nunca o tinha visto usar as redes sociais. A empresa dele tinha contas oficiais, mas eu presumia que ele delegava tudo isso à equipa de comunicação. No entanto, ali estava o seu perfil verificado, com poucas publicações, milhares de seguidores, e um comentário na minha foto que acabara de explodir os limites profissionais que eu mantinha cuidadosamente. Minha garota. 2 palavras que mudaram tudo. Eu não dormi. Como poderia? Quando essas 2 palavras continuavam a repetir-se na minha mente como uma falha na realidade, a minha miúda postou publicamente, onde todos podiam ver. Os meus colegas, os meus amigos, o meu ex-namorado que tinha provocado toda esta confusão. Às 6 da manhã, desisti de descansar e tomei banho, com movimentos mecânicos. O fato azul marinho que Matteo tinha mencionado estava pendurado no meu armário, e dei por mim a olhar para ele com uma mistura de ressentimento e algo mais complicado. Ele tinha reparado especificamente nesse fato, o que significava que tinha prestado atenção ao meu guarda-roupa, catalogando detalhes que eu pensava ter mantido invisíveis. O casaco justo moldava-se perfeitamente ao meu corpo, profissional, mas inegavelmente feminino. Combinado com uma blusa de seda e saltos modestos, eu parecia capaz, confiante, como alguém que poderia apresentar uma conta de 1 milhão de kroner sem que a sua voz tremesse.
como alguém que poderia confrontar o seu chefe por ultrapassar os limites. O meu telemóvel vibrou enquanto eu aplicava uma maquilhagem mínima. Uma mensagem da Sophie. O Mattel Christensen chamou-te de sua namorada. O que está a acontecer? Ignorei. Lidaria com o interrogatório da Sophie mais tarde. O prédio do escritório parecia diferente à luz da manhã. Todo em vidro e aço imponente. O império do Mattel tornado tangível. Eu estava tão focada em sobreviver a cada dia que nunca tinha realmente considerado o que significava trabalhar para um homem como ele. O poder que ele exercia não apenas nos negócios, mas nos espaços obscuros onde os negócios se cruzavam com coisas que as pessoas não discutiam abertamente. Eu tinha ouvido rumores sobre as conexões da família dele, sobre acordos feitos em salas cheias de fumo, sobre concorrentes que de repente decidiram se mudar. Nada concreto, nada que eu pudesse apontar e dizer, isto é a prova. Mas os rumores existiam, transportados pelo mesmo vento que trouxe a sua reputação de crueldade, e agora ele tinha me reivindicado publicamente. Cheguei às 7h30 e encontrei o escritório já a fervilhar de atividade. Os meus colegas olharam para mim quando passei, com expressões que variavam entre a curiosidade, a inveja e a preocupação. Aparentemente, todos tinham visto o comentário no Instagram. Nikolai Peterson, o braço direito de Mattel, parou-me do lado de fora do meu escritório. Ele era um homem enorme, com olhos gentis que pareciam incompatíveis com seu físico intimidador. Conhece-me? Sua voz era gentil. O Sr. Christensen quer vê-la antes da apresentação da Hansen, às 9h no escritório dele. Sobre a apresentação, ele não especificou. A expressão de Nikolai era cuidadosamente neutra, mas eu me prepararia para vários tópicos. Depois que ele saiu, tranquei a porta do meu escritório e me permiti exatamente 3 minutos para entrar em pânico. Minha respiração ficou rápida e superficial. Minhas mãos tremiam enquanto eu agarrava a borda da minha mesa. O que eu estava fazendo? Eu deveria ir até o escritório de Mattel agora mesmo e exigir que ele se explicasse, ou eu deveria pedir demissão, ou eu deveria... Uma batida interrompeu meu pensamento. Conhece-me? A voz de Sophie filtrou-se pela porta. Deixe-me entrar. Abri a porta e encontrei a minha melhor amiga com 2 cafés nas mãos e um ar determinado. Sophie Hansen, sem qualquer relação com a cadeia de hotéis, como ela sempre esclarecia, era tudo o que eu não era. Ousada, franca, sem vergonha de ser ela mesma. Fomos designadas como colegas de quarto durante a universidade e desde então somos inseparáveis. Parece que estás prestes a vomitar. Ela empurrou um café na minha direção. Bebe, respira, fala. Não consigo falar sobre isso. Ele chamou-te de namorada numa publicação pública no Instagram. A Sophie fechou a porta do meu escritório atrás de si. Isso não é uma situação em que não se pode falar sobre o assunto. É uma situação que requer um esclarecimento imediato. Afundei-me na minha cadeira. Não sei o que isso significa. Significa que o teu chefe, incrivelmente atraente e assustadoramente poderoso, acabou de te reivindicar publicamente. Sophie sentou-se na minha secretária. A questão é, como te sentes em relação a isso? Como me sentia? Confusa, aterrorizada, eufórica, como se tivesse sido vista de uma forma que vinha tentando evitar há 8 meses. Ele não tem o direito, comecei. Ele tem, Sophie interrompeu gentilmente. Conhece-me? Eu observei-te fingir não notar como ele olha para ti, como ele encontra desculpas para te manter até mais tarde, como ele aparece onde quer que estejas no prédio, como se fosse magneticamente atraído para o teu local. Ele é apenas exigente com o trabalho. Ele quer que as coisas sejam feitas corretamente. Ele quer-te. A voz de Sophie era objetiva. E a menos que eu esteja a interpretar mal os últimos 8 meses, tu também o queres. Abri a boca para negar, mas fechei-a novamente. De que adiantava mentir para Sophie? Ela me conhecia muito bem. Não importa o que eu quero, disse finalmente. Ele é meu empregador. Existem regras. Mattel Christensen não segue as regras dos outros. Sofia levantou-se, apertando meu ombro. A questão é, você tem coragem de parar de se esconder atrás das suas? Depois que ela saiu, passei a hora seguinte aperfeiçoando a apresentação da Hansen, mergulhando no trabalho, porque o trabalho era seguro. O trabalho fazia sentido. O trabalho não exigia que eu examinasse os sentimentos que vinha reprimindo desde a minha 3ª semana de emprego, quando Mattel ficou até tarde para me ajudar a resolver uma crise na campanha.
E eu vislumbrei a mente brilhante e focada por trás da aparência intimidante. Às 8h50, reuni os meus materiais e fui para o escritório de Matel, no último andar. A secretária da assistente dele estava vazia. Ela só chegava às 9 horas. Então bati diretamente na porta dele. Entre. Ele estava de pé junto às janelas do chão ao teto, com as mãos nos bolsos, a olhar para Copenhaga. A luz da manhã tornava o seu cabelo escuro quase bronze, destacando os traços marcantes do seu rosto. Ele usava outro fato impecável, hoje em carvão, e eu dei por mim a lembrar-me das palavras da Sophie. Incrivelmente atraente. Conhece-me? Ele virou-se e os seus olhos percorreram-me lentamente, catalogando o fato azul marinho. Perfeito. Queria ver-me antes da apresentação? Sim. Ele dirigiu-se à secretária, encostando-se nela casualmente. Demasiado casualmente, como se estivesse a tentar parecer relaxado, quando cada linha do seu corpo irradiava tensão. Sobre ontem à noite. O meu estômago apertou-se. O comentário no Instagram, sim, foi inadequado. Forcei a minha voz a soar firme. Ultrapassou os limites profissionais e colocou-me numa posição desconfortável. Preciso que o apague e se abstenha de... Não. A única palavra parou-me na hora. Não, repeti. Não vou apagá-lo. Ele cruzou os braços. E não vou pedir desculpas por isso. A raiva explodiu no meu peito, quente e repentina. Não pode simplesmente... Não tinhas o direito. O teu ex-namorado comentou na tua foto dizendo que sentia a tua falta. A voz de Matel estava controlada, mas algo perigoso se escondia por baixo. Depois de o teres bloqueado, depois de teres estabelecido um limite, ele violou esse limite publicamente. E eu respondi reivindicando a minha propriedade, deixando claro que não estás disponível. Ele empurrou a secretária, movendo-se na minha direção. Há uma diferença, não na forma como parece para todos neste escritório. A minha voz elevou-se, apesar dos meus esforços para manter a calma. Não na forma como isso me faz parecer para os clientes, para os colegas. Como isso faz você parecer como se fosse minha? Não consegui terminar a frase. Como se fosse minha. Ele diminuiu a distância entre nós. É isso que o incomoda em me conhecer? A implicação ou o facto de ser verdade? Não é verdade. Sou sua funcionária. Só isso. É mesmo? Os seus olhos cinzentos fixaram-se em mim. Então por que evitas olhar para mim durante as reuniões? Por que sais das salas assim que eu entro? Porque as tuas mãos tremem sempre que me aproximo demasiado? Porque me assustas, queria dizer. Porque sinto coisas por ti que não devia sentir. Porque quando olhas para mim como estás a olhar agora, esqueço todas as objeções razoáveis que alguma vez tive. Isto é inadequado. Consegui dizer. Eu poderia denunciar isso ao RH. Tu poderias. Ele não recuou. Tu não vais. Tu és assim tão confiante. Eu sou assim tão observador. A sua voz suavizou-se ligeiramente. Eu sei que tu me conheces melhor do que pensas. Eu sei que tu ficas até tarde, não porque eu peço, mas porque te perdes no trabalho. Eu sei que tu preferes chá a café, mas bebes café porque é o que está disponível na sala de descanso. Sei que tocas no anel da tua avó quando estás nervosa. O seu olhar baixou para a minha mão direita, onde eu realmente girava a delicada aliança de ouro que nunca tirava. Sei que és brilhante e subestimada e muito cuidadosa em não deixar ninguém ver quem realmente és. A minha garganta apertou. Para! Por quê? Porque estou a dizer coisas que não queres ouvir, ou porque passaste 8 meses fingindo que não sentes o que eu sei que sentes. Não sabes o que sinto. Então diz-me que estou errada. Ele estava tão perto que eu podia sentir a sua respiração. Diz-me que não pensas em mim quando estás sozinho. Diz-me que não reparas quando estou a observar-te. Diz-me que a ideia de seres meu não te faz sentir calor por todo o corpo. Não consegui. Deus me ajude. Eu não conseguia mentir com ele a olhar para mim daquele jeito. Isso não pode acontecer. Eu sussurrei em vez disso. Tu és meu chefe. Existem regras. Eu não me importo com regras. A mão dele subiu, os dedos passando pelo meu queixo sem realmente tocar. Eu me importo contigo. A admissão pairou entre nós, pesada com implicações. Minha mente correu através de objeções, a dinâmica de poder, as consequências profissionais, as complicações. Mas o meu corpo já tinha tomado a sua decisão
inclinando-se para ele como uma bússola a encontrar o norte. Mateu, o seu nome soava estranho na minha língua. Íntimo. Não posso perder este emprego. Não posso dar-me ao luxo. Nunca perderás este emprego. A sua voz era feroz. Não enquanto eu estiver vivo. Mas preciso de saber, é apenas o emprego que tens medo de perder? Ou é outra coisa? O que mais? As minhas barreiras cuidadosamente construídas. A minha segurança e distância emocional. A pessoa que eu me convenci de que precisava de ser. Profissional, intocável, segura. Antes que eu pudesse responder, o telemóvel dele vibrou. Ele olhou para ele com uma expressão de frustração no rosto. A equipa da Hansen chegou mais cedo. Estão na sala de conferências. Ele deu um passo para trás e eu senti a ausência da sua proximidade como uma perda física. Terminaremos esta conversa mais tarde. Mateu, mais tarde, nome. A sua voz trazia uma promessa e um aviso depois de os ter deslumbrado com a sua apresentação. A apresentação da Hansen correu na perfeição. Apresentei com uma confiança que não sentia totalmente, canalizando o nervosismo para a energia. Os executivos do hotel acenaram com a cabeça em aprovação. Mateu sentou-se à cabeceira da mesa de conferências, com uma expressão neutra, mas sentia sua atenção em mim durante todo o tempo, acompanhando os meus movimentos, observando quando eu improvisava, apoiando-me silenciosamente. Quando terminei, o próprio Sr. Hansen levantou-se para apertar a minha mão. Excelente trabalho, Srta. Thompson. Exatamente a nova perspectiva de que precisávamos. Depois que eles saíram, os meus colegas me parabenizaram. Casper Rasmussen, o executivo que eu substituí na conta, aproximou-se com um sorriso forçado. Boa apresentação, disse ele, embora seus olhos estivessem frios. O Sr. Christensen claramente confia em si. A implicação era clara, e agora todos sabiam o motivo. Retirei-me para o meu escritório, exausta. O meu telemóvel mostrava 17 mensagens não lidas. Sophie a pedir novidades, a minha mãe a perguntar sobre o jantar deste fim de semana e várias mensagens de números que eu não reconhecia, provavelmente colegas a coscovilhar, e uma mensagem do Mateu enviada durante a apresentação. Estiveste perfeita. Meu escritório, 18 horas. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo, tentando decidir se teria coragem de aparecer. É claro que apareci, porque apesar de todas as objeções razoáveis, todos os limites profissionais que eu deveria ter mantido, eu precisava de respostas. E talvez precisasse de parar de me esconder do que vinha sentindo desde o meu segundo mês de emprego, quando Mateu defendeu a minha estratégia de campanha em uma reunião do conselho com tanta convicção que percebi que ele realmente me ouvia, me via e valorizava as minhas ideias de uma forma que os meus empregadores anteriores nunca fizeram. O escritório dele estava escuro quando entrei às 18 horas, iluminado apenas pelo brilho âmbar das lâmpadas de mesa. Mateu estava novamente junto às janelas, com o horizonte noturno de Copenhaga a brilhar atrás dele. Tinha tirado o casaco, a camisa branca enrolada até aos cotovelos, revelando os antebraços musculados. A vulnerabilidade do gesto impressionou-me. Esta pequena concessão ao conforto por parte de um homem que normalmente apresentava um controlo impecável. Feche a porta, disse ele sem se virar. Eu o fiz, com o coração batendo forte. A conta da Hansen adorava você. Ele então se virou para mim e algo em sua expressão me deixou sem fôlego. Orgulho, possessividade. Eles solicitaram especificamente você para todos os projetos futuros. Isso é bom para a empresa. É bom para você. Ele se dirigiu à sua mesa, servindo 2 taças de uísque de um decantador de cristal. Você merece reconhecimento pelo seu trabalho. Ele me ofereceu uma taça. Eu a peguei, nossos dedos se tocando. Uma descarga elétrica percorreu-me ao contacto, e pela forma como ele cerrou os dentes, ele também a sentiu. Não vim aqui para discutir a conta da Hansen, disse eu, forçando a minha voz a manter-se firme. Eu sei. Ele tomou um gole deliberado, sem tirar os olhos dos meus. Vieste para obter respostas. Disseste que iríamos terminar a nossa conversa, aquela sobre... Eu gesticulei vagamente sobre o motivo pelo qual achas que tens o direito de me chamar de tua. Não acho. Não, ele pousou o copo. E antes que volte a contestar, deixe-me mostrar-lhe uma coisa. Dirigiu-se à secretária e abriu uma gaveta trancada. Tirou uma pasta.
O meu nome estava impresso na etiqueta. Quando o contratei há 8 meses, começou ele, foi porque o seu portfólio era excepcional. As suas campanhas para aquela cadeia de livrarias em dificuldades em Odense não se limitou a aumentar a visibilidade deles. Você deu-lhes uma identidade, fez com que as pessoas se importassem com algo que ignoravam há anos. Lembrei-me desse projeto. Tinha sido um trabalho feito com amor, trabalhando com uma empresa familiar que estava a ser esmagada por concorrentes corporativos. Eu criei uma campanha em torno da história do proprietário, da sua paixão pela literatura, do seu papel como espaço de encontro da comunidade. Tinha sido pessoal de uma forma que a maioria do marketing nunca foi. Não esperava importar-me contigo para além do teu valor profissional, continuou Mateo, abrindo o ficheiro. Mas depois começaste a trabalhar para mim e reparei em algumas coisas. Ele tirou um papel, uma avaliação do meu desempenho nos primeiros 3 meses. As minhas notas eram excepcionais, mas havia notas manuscritas nas margens. A caligrafia de Mateo. Fica lá até tarde, mesmo quando não é necessário. Preocupa-se genuinamente com os resultados do projeto, para além das métricas. Defensivo em relação às escolhas criativas. Bom, significa que tem convicção. Evitou contato visual durante a avaliação. Interessante, o meu rosto aqueceu. Tens me documentado, observado. Ele tirou mais papéis. Após 4 meses, lançaste a campanha de joias Rasmussen. Lembras-te? Acenei com a cabeça. Tinha sido o meu primeiro grande projeto a solo para a empresa dele. Ficaste até a meia-noite 3 dias seguidos a aperfeiçoar os visuais. Nicolai relatou ter te encontrado a dormir na tua secretária no segundo dia. Ele entregou-me uma foto que eu nunca tinha visto. Eu estava encurvada sobre o teclado, exausta. Alguém tinha colocado um cobertor sobre os meus ombros. Foi você que fez isso? Toquei na foto. Eu disse ao Nicolai para garantir que você estivesse aquecida e para pedir comida para o seu escritório. A voz dele era suave. Mesmo assim, eu sabia que estava em apuros. Apuros? Você consumia os meus pensamentos. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Eu estava em negociações críticas, decisões de milhões de kroners. E me perguntava se você tinha almoçado, se estava com frio, se aquele idiota maluco estava a incomodá-la novamente. Minha boca ficou seca. Mateo. 6 meses depois percebi o que estava a acontecer. Ele fechou a pasta. Eu estava a me apaixonar pela minha funcionária. Uma mulher tão cuidadosamente profissional que eu não tinha ideia se ela sentia algo por mim, além de respeito educado. A palavra amor ecoou pelo escritório, impossível e real. Não podes amar-me, sussurrei. Mal me conheces. Eu conheço-te. A intensidade dele era avassaladora. Sei que tomas o teu chá com mel e limão. Sei que vais a pé para o trabalho, mesmo com chuva, porque gostas do tempo para pensar. Sei que ligas para a tua mãe todos os domingos à noite às 7. Sei que defendes os desfavorecidos em todas as campanhas, porque te identificas com eles. Sei que o teu sorriso é raro e genuíno, e vale todo o esforço para ser conquistado. Ele aproximou-se. Sei que tens medo de te mostrar vulnerável, de deixar que alguém veja as partes de ti que não são cuidadosamente cultivadas para a perfeição profissional. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Para. Por quê? Porque estou certo. Porque não importa. As palavras saíram cruas e desesperadas. Mesmo que o que estás a dizer seja verdade, isso não muda na realidade. És meu empregador. Isso é impossível. Por que é impossível? Porque detens todo o poder. Coloquei o copo de uísque na mesa antes que ele caísse. Porque, se isso der errado, eu perco tudo e tu não perdes nada. Porque todos neste escritório já acham que estou a dormir contigo para subir na carreira, e realmente fazer isso só confirmaria isso. Então demita-se. Olhei para ele. O quê? Demita-se. A voz dele era calma, segura. Se a dinâmica empregador-empregado é o problema, remova-a. Escreverei uma recomendação que fará com que seja contratada em qualquer lugar em Copenhague. Qualquer empresa teria sorte em tê-la. Você é louco. Estou apaixonado por ti. Ele disse isso como se fosse um facto simples. E estou a oferecer-te uma maneira de remover o obstáculo atrás do qual te escondes. Não posso simplesmente demitir-me. Tenho aluguer, empréstimos estudantis. Vou cobrir as tuas despesas até encontrares outra coisa. Ele acenou com a mão para afastar a minha objeção antes que eu pudesse expressá-la. Não como pagamento,
mas como apoio, da maneira como pessoas que se importam umas com as outras oferecem apoio. A minha mente ficou confusa. Estás a falar a sério. Ele fechou a distância final entre nós. Quero que me conheças, não como minha funcionária, não como uma conquista. Quero-te como minha parceira, como alguém com quem volto para casa, como alguém que me desafia e confia em mim e me deixa ver todas as partes dela que esconde de todos os outros. Tu não me queres. Abanei a cabeça com o pânico a aumentar. Tu queres uma versão idealizada que construíste. Não sabes da minha ansiedade, das minhas inseguranças. Não sabes que choro durante comerciais idiotas, que tenho pavor de ser abandonada ou que... Mostra-me. Ele segurou meu rosto gentilmente, seus polegares acariciando minhas maçãs do rosto. Mostra-me tudo. A ansiedade, o medo, as partes que achas que são demais. Deixa-me provar que também quero essas partes. E de repente eu estava a chorar, chorando de verdade no escritório do meu chefe. 8 meses de sentimentos reprimidos a transbordar. O Matel puxou-me contra o seu peito, uma mão a segurar a minha nuca, enquanto a outra pressionava a minha lombar. Ele não me mandou calar nem me disse para parar. Apenas me abraçou com firmeza e calor, enquanto eu encharcava a sua camisa cara com lágrimas. Estou tão cansada, admiti contra o seu peito. Cansada de ter cuidado para me esconder. Então, para de te esconder. A sua voz ressoou dentro de mim. Pelo menos comigo. Estás segura aqui, Nomi. Prometo-te isso. Afastei-me para olhar para ele. E o que vi no seu rosto roubou-me o fôlego. Ternura, certeza e, por baixo de tudo isso, uma vulnerabilidade que correspondia à minha. Se eu disser sim a isto, disse cuidadosamente, também preciso de coisas de ti. Diz-me quais. Honestidade. Honestidade total sobre quem és e o que fazes. Algo brilhou na sua expressão. Conheces-me? Ouvi os rumores, Mateo, sobre as tuas ligações familiares, sobre negócios que acontecem nas sombras. Se vamos fazer isto, preciso de saber no que me estou a meter. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois, acenou lentamente com a cabeça. A minha família tem uma história complicada. O meu avô construiu este império através de métodos que nem sempre foram legais. O meu pai tentou legitimar tudo, e eu continuei esse trabalho. Mas sim, ainda há sombras, ainda há ligações com pessoas que operam em áreas cinzentas. O seu maxilar apertou-se. Trabalhei muito para separar os meus negócios desse mundo. Mas ele está lá. Ele segue-me. Há perigo? Não para ti. Nunca para ti. A ferocidade na sua voz era absoluta. Qualquer pessoa que tocasse em ti enfrentaria consequências que não poderia imaginar. Isso deveria ter me assustado. Em vez disso, senti-me estranhamente protegida. Preciso de independência, continuei. Espaço para fazer as minhas próprias escolhas. Não posso ser posse de ninguém. Tu não és uma posse. Ele traçou suavemente a minha linha do queixo. És uma parceira igual em todos os aspectos que importam. Preciso de tempo para pensar em desistir sobre nós. Isto está a acontecer muito rápido. Toma todo o tempo que precisares. Ele beijou a minha testa, um gesto tão terno que fez o meu peito doer. Mas sabe que eu não vou a lugar nenhum. Seja você minha funcionária ou não, leve semanas ou meses para decidir, estarei aqui esperando você estar pronta. Ficamos ali, no escritório dele, abraçados, enquanto as luzes de Copenhague brilhavam lá fora. E pela primeira vez em 8 meses, eu me permiti admitir a verdade. Eu estava a apaixonar-me por Matteo Christensen. E talvez, apenas talvez, isso estivesse tudo bem. Não me demiti imediatamente. Não porque duvidasse da sinceridade de Matteo, mas porque precisava de provar algo a mim mesma, que eu poderia lidar com essa situação sem perder a minha identidade profissional. Que escolhê-lo não significava apagar-me. Na semana seguinte à nossa conversa no escritório dele, algo mudou na forma como nos relacionávamos. No trabalho, mantínhamos uma distância profissional, mas a consciência crepitava constantemente entre nós. Um fio elétrico que nenhum de nós conseguia ignorar. Matteo encontrou pequenas maneiras de mostrar que levava as suas promessas a sério. Quando Casper fez um comentário sarcástico sobre o meu sucesso com a conta da Hansen numa reunião, a resposta de Matteo foi rápida e brutal, reatribuindo Casper a projetos de trabalho pesado até que a sua atitude melhorasse.
Quando fiquei até tarde numa campanha particularmente exigente, apareceu comida na minha secretária. Sempre as minhas favoritas. Sempre com um bilhete escrito à mão por Mateo. Precisas de comer. M. Não saltes o jantar outra vez. M. Para de trabalhar e vai para casa. A campanha pode esperar até de manhã. M. Guardei todos os bilhetes. Na quinta-feira, após a nossa conversa, Mateo convidou-me para jantar. Não como empregador e empregada, mas como duas pessoas a descobrir o que significavam uma para a outra. Há um lugar em Nihon, disse ele, parado na porta do meu escritório com uma hesitação incomum. Pequeno, tranquilo, boa comida. Vem comigo. Eu deveria ter dito não. Deveria ter mantido distância até decidir sobre sair, sobre nós. Mas quando olhei para ele, realmente olhei para esse homem poderoso que me oferecia escolha, paciência, honestidade, dei por mim a acenar com a cabeça. Sim, mas eu conduzo até lá e volto. Um pequeno sorriso tocou os seus lábios, independente até ao âmago. Naquela noite, passei um tempo embaraçoso a escolher a minha roupa. Não a armadura profissional que usava para trabalhar, mas um vestido esmeralda suave que a Sophie me convenceu a comprar meses atrás. Deixei o cabelo solto, em vez de prendê-lo como de costume. Apliquei a maquilhagem com menos cuidado, deixando-me parecer mais suave, menos cautelosa. O restaurante era exatamente como prometido, íntimo, elegante, escondido num local onde os turistas raramente se aventuravam. Mateo esperava numa mesa de canto e, quando me viu, algo cru passou pelo seu rosto. Conhece-me. Ele levantou-se e puxou a minha cadeira. Você parece diferente, como você mesma. A mão dele tocou o meu ombro quando me sentei, como a mulher que você é quando não se esconde atrás da distância profissional. A noite se desenrolou como algo saído de um sonho. Conversamos sobre tudo, exceto o trabalho. A infância dele em Copenhague, os meus anos na universidade, a relação complicada dele com o pai, o meu vínculo próximo com a minha mãe. Ele fez perguntas que mostravam que estava prestando atenção há meses e eu me vi respondendo com uma honestidade que raramente demonstrava. Conta-me sobre o Mads, disse ele finalmente, com uma voz cuidadosamente neutra. A história real, não o resumo profissional. Girei a minha taça de vinho, reunindo coragem. Nós nos conhecemos no meu segundo ano da universidade. Ele era seguro, previsível. Eu achava que era isso que eu queria, alguém estável que não me desafiasse muito. Olhei nos olhos de Mateo, mas a segurança se transformou em sufocamento. Ele queria que eu me acomodasse, que aceitasse limitações. Quando tive a oportunidade de fazer uma entrevista na sua empresa, ele pediu-me para não ir. Disse que eu deveria ficar na pequena empresa de marketing, onde mal conseguia pagar o aluguel. Mas você foi na mesma. Eu fui na mesma. Sorri ligeiramente. A melhor decisão que já tomei, mesmo que isso significasse terminar um relacionamento de 4 anos e recomeçar sozinha. Você nunca mais estará sozinha. A mão de Mateo cobriu a minha sobre a mesa. Não enquanto eu estiver aqui. Depois do jantar, ele acompanhou-me até o meu carro, com a mão na minha cintura. O ar de novembro estava frio, mas eu mal sentia. Quando chegamos ao meu carro, ele abriu a porta para mim e hesitou. Posso beijar-te? A pergunta foi suave, pedindo permissão em vez de presumir. O meu coração acelerou. Sim. Ele segurou o meu rosto com as duas mãos, estudando-me por um longo momento. Então os seus lábios encontraram os meus, gentis, questionadores. Nada apressado ou exigente. Apenas Mateo a pedir-me para deixá-lo entrar. Respondi timidamente no início, depois com confiança crescente. As minhas mãos encontraram o seu peito, sentindo o seu coração bater forte sob as minhas palmas. O beijo aprofundou-se e senti o sabor do vinho, da promessa e do início de algo que eu vinha negando há muito tempo. Quando nos separamos, ambos ofegantes, Mateo encostou a testa na minha. Há 8 meses que queria fazer isso, admitiu ele. Apenas 8 meses? 6 meses e meio, para ser preciso. Foi no dia em que apresentaste a campanha de turismo de Aalborg e ficaste tão apaixonado pela preservação da cultura local que mal percebeste que estavas a discutir com o CEO. Ele sorriu. Estavas magnífico. Eu queria beijar-te ali mesmo, na sala de conferências. Isso teria sido inadequado. A maior parte do que sinto por ti é inadequado.
Os seus polegares traçaram as minhas maçãs do rosto, mas eu cansei-me de fingir o contrário. Na semana seguinte, a proteção de Mattel tornou-se mais visível. Quando um cliente fez um comentário inadequado sobre a minha aparência, Mattel mandou-o sair do edifício em poucos minutos. Quando alguém divulgou um boato no escritório sugerindo que eu tinha conseguido a conta da Hansen por meio de relações sexuais, Mattel iniciou uma investigação interna que resultou em 2 demissões. Não pode demitir todos que dizem algo sobre nós, disse-lhe após o segundo incidente. Eu posso e vou fazer isso. A sua voz era firme. Você merece respeito. Quem não consegue proporcionar isso não tem lugar na minha empresa. A sua intensidade deveria ter me assustado. Em vez disso, achei estranhamente libertador. Durante anos, absorvi o desrespeito com sorrisos profissionais, dizendo a mim mesma para superar isso. Ter alguém disposto a lutar por mim parecia revolucionário, mas com a proteção veio a possessividade. Mattel começou a encontrar motivos para interromper quando colegas homens falavam comigo. Ele aparecia à porta do meu escritório durante o almoço se eu mencionasse que ia comer com colegas de trabalho. Ele acompanhava os meus movimentos pelo edifício com um foco que beirava a obsessão. 2 semanas após o nosso primeiro jantar, confrontei-o sobre isso. Precisas de parar de me perseguir, disse eu, de pé no escritório dele depois de todos terem saído. Agradeço o apoio, mas isto está a tornar-se excessivo. Excessivo? Ele parecia genuinamente confuso. Estou a garantir a tua segurança. Estou num edifício de escritórios, Mateo, não numa zona de guerra. Tu não sabes do que as pessoas são capazes. Algo sombrio passou pela sua expressão, especialmente pessoas que se sentem ameaçadas pelo teu sucesso. Então, vai seguir-me para todo lado, monitorizar todas as interações, se necessário. Isso não é proteção, isso é controlo. A palavra pairou entre nós, afiada. Mateo ficou em silêncio por um longo momento. Então, ele afundou na cadeira da secretária, passando a mão pelo cabelo, um gesto raro de frustração. Tens razão. A voz dele estava baixa. Eu não sou bom nisto, em me preocupar tanto com alguém. Isso faz-me querer envolver-te em proteção até que nada possa tocar-te. Eu contornei a secretária dele, virando a cadeira, para que ele ficasse de frente para mim. Não preciso de ser envolvida, preciso de parceria. Confia que eu consigo cuidar de mim mesma. Eu sei que consegues cuidar de ti mesmo, mas isso não me impede de querer. Ele interrompeu-se. Querer o quê? Manter-te segura, garantir que ninguém te magoe da maneira que... Ele desviou o olhar. Da maneira que a minha mãe foi magoada. A confissão surpreendeu-me. Mateo raramente mencionava a mãe. O que aconteceu com ela? Perguntei gentilmente. Os sócios do meu pai. Ele cerrou os dentes. Eles achavam que podiam pressioná-lo através dela. Estavam enganados, mas ela pagou o preço pela tentativa deles. Mateo, ela sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Nunca mais se sentiu segura. Ele olhou nos meus olhos. Não vou deixar isso acontecer contigo. Não posso. Compreendi. Então, não se trata de me controlar. Trata-se de me proteger do teu mundo. Ambos. Ele puxou-me para entre os joelhos, colocando as mãos nas minhas ancas. Quero que me conheças, mas sei o que significa querer-te, os riscos que isso acarreta. E tenho pavor desses riscos te afetarem. Passei os dedos pelo seu cabelo. Então dá-me informação em vez de proteção. Diz-me o que devo ter em atenção. Confia em mim para ser tua parceira, não tua responsabilidade. Ele olhou para mim com uma emoção tão crua que me deixou sem fôlego. Não te mereço. Provavelmente não. Sorri ligeiramente, mas vais ficar comigo de qualquer maneira. Ele puxou-me para o seu colo e eu fui de boa vontade. Beijamo-nos lentamente, profundamente, conhecendo-nos sem pressa. As suas mãos percorreram o meu corpo com atenção reverente, e eu dei por mim a relaxar contra ele de uma forma que nunca tinha relaxado com ninguém. Vem para minha casa, murmurou ele contra a minha garganta. Não apenas para estarmos juntos. Deixa-me fazer-te o jantar. Deixa-me mostrar-te quem eu sou fora deste escritório. Ok. A palavra parecia um salto, mas eu estava pronta para saltar. A casa de Mattel era uma cobertura em Uristad. Tudo linhas elegantes e janelas do chão ao teto, com vista para a cidade. Mas o que mais me impressionou não foi a riqueza óbvia. Foram os sinais de vida real. Livros espalhados pelas superfícies. Uma guitarra no canto.
Fotos nas prateleiras mostrando um Mateo mais jovem com pessoas que deviam ser da família. Tocas guitarra? Toquei o instrumento delicadamente. Mal. Ele tirou o casaco, de repente parecendo menos um executivo poderoso e mais um homem a deixar alguém entrar no seu espaço privado. A minha mãe ensinou-me. Nunca fiquei muito bom, mas guardei-a depois dela. Ele não terminou a frase. Peguei numa moldura. Mateo, talvez com 19 anos, entre uma mulher elegante com os seus olhos e um homem mais velho de aparência severa. Os teus pais. Pouco antes do incidente com a minha mãe. A sua voz era cuidadosamente neutra antes de tudo mudar. Coloquei a foto na mesa e virei-me para ele. Conta-me sobre isso, a verdadeira história. E ele contou. Sentamo-nos no seu sofá moderno, com Copenhaga a brilhar abaixo de nós, enquanto Mateo falava sobre crescer numa família onde os negócios e o perigo se entrelaçavam. Sobre o império original do seu avô, construído no transporte marítimo do mercado negro durante a Segunda Guerra Mundial. Sobre as tentativas do seu pai de legitimar tudo. Sobre os rivais que tentaram pressionar o seu pai através da sua mãe, deixando-a traumatizada, mesmo que ela tenha sobrevivido fisicamente. Eu tinha 20 anos, disse ele baixinho. Idade suficiente para entender o que aconteceu, mas muito jovem para impedir. O meu pai ficou paranoico depois disso. Controlava tudo, não confiava em ninguém. Jurei que nunca seria como ele. Ele riu sem humor. Mas aqui estou eu, a seguir os seus movimentos, a despedir qualquer um que olhe para si de forma errada. Tu não és ele. Peguei na mão dele. Estás a tentar proteger, não controlar. Há uma diferença, não há? Não parece diferente quando estou obcecado em saber se almoçaste ou se aquele idiota do Casper disse algo para te chatear. A diferença é que tu ouves quando te digo para parares. Apertei a mão dele. Estás consciente o suficiente para reconhecer o teu comportamento. Não é o teu pai. És tu a tentar ser melhor. Ele puxou-me para si e eu aninhei-me ao seu lado, sentindo o seu calor sólido. Ficamos assim por muito tempo, sem falar, apenas existindo juntos. Por fim, Mateo cozinhou. Cozinhou de verdade, não pediu comida. Ele se movimentava pela cozinha com uma competência surpreendente, preparando macarrão à carbonara enquanto eu observava de um banco de bar, fazendo perguntas sobre as receitas que sua mãe lhe ensinara. Ela era francesa, explicou ele, mexendo o creme. Conheceu meu pai durante uma viagem de negócios a Paris. Todos diziam que não daria certo. Mundos diferentes, expectativas diferentes, mas eles se amavam intensamente até não poderem mais. O que mudou? O medo. Ele serviu a comida com precisão. O medo de perder um ao outro. Isso consumiu-os até que não restasse nada além do medo. Não será assim conosco? Disse com uma convicção que não sentia totalmente. Não, ele colocou um prato à minha frente. Como podes ter a certeza? Porque estamos a falar sobre isso? Porque estás a deixar-me ver esse teu lado? Porque estou a escolher-te com pleno conhecimento do que isso significa. Dei uma garfada na massa. Perfeito. Claro, os teus pais não tiveram essa escolha. O perigo foi imposto a eles, mas tu estás a dar-me todas as informações, deixando-me decidir se vale a pena correr o risco. E vale. Os seus olhos estavam intensos. Vale a pena correr o risco. Coloquei o garfo na mesa, olhando-o nos olhos com firmeza. Eu me demiti hoje. Mateo ficou completamente imóvel. O quê? Entreguei a minha demissão esta tarde, com efeito em 2 semanas, conforme o meu contrato. O meu coração acelerou quando disse isso em voz alta. Vou dar o salto, Mateo. Estou a escolher-te. O alívio que passou pelo seu rosto foi profundo. Ele contornou o balcão, puxando-me do banco do bar para um abraço intenso. Tens a certeza? Ele perguntou contra o meu cabelo. Tens a certeza absoluta? Aterrorizada, mas com certeza. Afastei-me para olhar para ele. Tenho entrevistas marcadas em 3 empresas. Todas elas estão entusiasmadas com o meu trabalho. Vou ficar bem profissionalmente, não é, Marty? Vais ficar mais do que bem. És brilhante. Ele beijou-me profundamente, comemorando. Quando nos separamos, ambos estávamos ofegantes. Ele encostou a testa à minha. 2 semanas depois serás completamente minha. Sou completamente minha. Corrijo gentilmente. Mas sim, também sou tua. Aquelas 2 últimas semanas na empresa do Mattel foram surreais. Todos sabiam que eu estava de saída,
embora o motivo oficial fosse a busca por novas oportunidades. Os olhares cúmplices e as conversas sussurradas acompanhavam-me pelos corredores. Mas o Mateo estava certo. Tomar a decisão tirou um peso do meu peito. Ele continuou a manter uma distância profissional no trabalho. Mas, em privado, a sua contenção desmoronou-se. Passávamos todas as noites juntos. Às vezes, no seu apartamento de luxo, outras vezes, no meu modesto apartamento, que ele achava encantador, apesar dos móveis gastos. Ele conheceu a Sophie, que o interrogou minuciosamente antes de dar a sua aprovação. Jantou com a minha mãe, encantando-a em poucos minutos com o seu interesse genuíno pelos seus projetos de jardinagem. Ele é intenso, observou a minha mãe mais tarde. Mas ele olha para ti como se fosses o seu mundo inteiro. Não leves isso de ânimo leve, conhece-me. Não pude, porque quanto mais tempo passava com o Mateo, mais compreendia a profundidade do que ele estava a oferecer. Não apenas riqueza ou proteção, mas uma parceria genuína com um homem que me via. Realmente me via de maneiras que eu nunca tinha sido vista antes. O meu último dia de trabalho chegou com uma emoção inesperada. Os meus colegas fizeram uma pequena festa para mim e até o Casper conseguiu uma despedida relutante. Mas o momento que importava chegou às 17 horas, quando limpei o meu escritório pela última vez. Mateo apareceu na minha porta, encostado à moldura com os braços cruzados. Tudo pronto. Tudo pronto. Olhei ao redor do espaço que tinha sido meu por 8 meses. Onde eu tinha crescido profissionalmente, onde me apaixonei por um homem impossível. É estranho, mas é necessário partir. Ele entrou no escritório, fechando a porta atrás de si, porque a partir de amanhã eu quero poder fazer isso. Ele me beijou devagar, profundamente, completamente, o tipo de beijo que tínhamos negado a nós mesmos dentro dessas paredes por semanas. Quando nos separamos, eu estava tonta. Amanhã, confirmei, sem mais chefe, sem mais funcionária, só nós, só nós. Ele concordou. Mas devo avisar-te que agora que não há mais limites profissionais, pretendo ser insuportavelmente atencioso. Eu aguento o insuportável. Consegues aguentar-me a dizer que te amo? A pergunta foi suave, vulnerável, porque eu conheço-me bem. Eu amo-te há meses, e preciso que saibas isso antes de seguirmos em frente. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Eu também te amo, mesmo que sejas intenso, superprotetor e um pouco louco. Só um pouco. Ele sorriu contra os meus lábios. Devo estar a escorregar. Naquela noite, fizemos amor pela primeira vez na sua cobertura. As luzes de Copenhaga espalhavam-se abaixo de nós como estrelas cadentes. O Mateo era reverente, paciente, verificando constantemente se eu estava confortável. A vulnerabilidade de ser completamente vista física e emocionalmente deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, senti-me segura, amada em casa. Depois, emaranhada nos lençóis dele, com o braço pesado dele à volta da minha cintura, tracei padrões no peito dele. O que acontece agora? Perguntei. Conosco? Agora? Ele capturou a minha mão errante, beijando os meus dedos. Agora vou cortejar-te como deve ser, levar-te a encontros, mostrar-te a todos que importam, provar todos os dias que escolher-me foi a decisão certa. Não precisas de provar nada. Eu quero provar. Ele puxou-me para mais perto. Arriscaste comigo, Nomi. Não vou levar isso de ânimo leve. Nos meses que se seguiram, Mateo manteve essa promessa. Navegamos pela transição de empregador-empregada para parceiros com uma facilidade surpreendente. Ele apoiou a minha procura de emprego com entusiasmo, comemorando quando aceitei uma vaga numa agência de prestígio que valorizava as minhas habilidades. Ele me deu espaço quando precisei e estava presente quando eu queria que ele estivesse por perto. Mas ele também me mostrou o seu mundo, a complicada dança dos negócios legítimos e das conexões obscuras. Ele me apresentou a pessoas cujos nomes apareciam nos jornais, cujos apertos de mão tinham peso. E lentamente, com cuidado, construí a minha própria rede dentro desse mundo. Não como namorada de Mateo, mas como Nomi Thompson, executiva de marketing com reputação própria. 6 meses depois de deixar a empresa dele, Mateo levou-me de volta ao restaurante em Nihon, onde tivemos o nosso primeiro encontro de verdade. Durante a sobremesa, ele entregou-me uma pequena caixa. Dentro dela estava a chave da cobertura. Ele explicou: quero que venhas morar comigo,
Não porque estou a tentar controlar-te ou manter-te por perto, mas porque voltar para casa e estar contigo é a melhor parte do meu dia, e quero mais desses momentos. Estudei a chave, sentindo o peso do que ele estava a oferecer. Vou manter o meu apartamento por enquanto, por precaução. Para o caso de quê? Para o caso de te cansares da minha obsessão por organização, da minha necessidade de trabalhar até tarde, ou da minha tendência para chorar durante os anúncios. Impossível. Ele pegou na minha mão. Mas mantenha o apartamento se isso te faz sentir segura. Só quero que saibas que tens um lar comigo. Quando estiveres pronta. Mudei-me 2 semanas depois. A minha obsessão por organização transformou imediatamente o seu penthouse minimalista em algo acolhedor e com vida. Mattel adorou todas as mudanças, desde os meus livros nas prateleiras dele, até a minha coleção de chás ocupando a cozinha dele. E quando nos aconchegávamos juntos à noite, com Copenhague brilhando abaixo de nós, eu sentia algo que raramente sentia na minha vida cuidadosa e controlada. Liberdade, ser vista, amada exatamente como eu era. A publicação no Instagram e veio numa terça-feira de manhã, exatamente 9 meses depois do comentário original de Mattel, minha garota, que deu início a tudo. Eu estava me preparando para o trabalho. O meu novo emprego na prestigiada agência era exigente, mas gratificante, quando o meu telemóvel explodiu com notificações. 50, depois 100, depois mais do que eu conseguia contar. A Sophie ligou imediatamente. Viste? Viu o quê? O Instagram do Mattel. Verifica agora. Abri a aplicação com as mãos trêmulas. O Mattel tinha publicado uma foto nossa no jantar do fim de semana passado. O braço dele à minha volta. Ambos a rir de algo fora da câmara. Eu parecia feliz de uma forma que nunca me tinha visto antes. Desprotegida no amor. A legenda fez-me parar a respiração. Há 9 meses, declarei que esta mulher é minha. Hoje, estou a pedir-lhe para oficializar isso. Nome Thompson. Você quer casar comigo? O meu telefone tocou imediatamente. Era o número do Mattel. Antes que entre em pânico, ele disse quando eu atendi, olhe pela janela. Atravessei o piso da cobertura até as janelas do teto. Lá embaixo, no pátio, Mattel estava de pé segurando um cartaz grande o suficiente para ser lido a 20 andares de altura. Eu amo-te, diga sim. Tu és louco. Consegui dizer com lágrimas a escorrerem pelo meu rosto. Isso é um sim? Tu deverias perguntar pessoalmente, não anunciar para toda a internet. Eu queria que todos soubessem, sem ambiguidade, sem margem para dúvidas. Tu és minha, eu sou teu, e quero que o mundo testemunhe a nossa escolha um pelo outro. A voz dele suavizou-se. Então, vou perguntar novamente, da maneira correta. Desce, nome. Deixa-me fazer isto direito. Vestia-me rapidamente, sem me preocupar com a maquilhagem, e desci de elevador com o coração na boca. Mattel esperava no átrio, vestido para o trabalho, mas segurando uma caixa de anel que tornava tudo real. Quando me viu, com lágrimas nos olhos e desgrenhada, o seu rosto transformou-se em puro amor. És linda, disse ele. Estou uma bagunça. Minha bagunça. Ele pegou as minhas mãos, puxando-me para perto. Nome Thompson. Entraste na minha empresa há 9 meses e derrubaste todas as barreiras que passei anos a construir. Mostraste-me o que é parceria, o que significa confiança, como é ser vista, verdadeiramente vista, por alguém que ama todas as partes complicadas de ti. Ele se ajoelhou e eu cobri a boca com as mãos trêmulas. Não te mereço, mas vou perguntar mesmo assim. Queres casar comigo? Deixas-me passar a minha vida a provar que valeu a pena teres me escolhido? Sim. A palavra saiu sufocada. Sim, seu homem impossível. Sim. Ele deslizou o anel. Uma esmeralda simples rodeada de diamantes no meu dedo, depois levantou-se e puxou-me para um beijo que parecia uma promessa. À nossa volta, as pessoas no átrio começaram a aplaudir, mas eu mal as ouvi. A publicação no Instagram, disse eu quando nos separamos. Todos vão ver. É essa a ideia. Ele tocou-me suavemente no rosto. Quero que o teu ex-namorado veja. Quero que todas as pessoas que alguma vez te subestimaram vejam. Quero que o mundo saiba que estás comprometida, que és estimada e que estás prestes a tornar-te minha esposa. Tua esposa? Eu testei as palavras. Isso é assustador. Assustador no bom ou no mau sentido. Assustador nos dois sentidos. Eu ri entre lágrimas, mas principalmente no bom sentido.
Os meses que antecederam o nosso casamento foram caóticos e perfeitos. A minha mãe chorou quando lhe contamos, mas imediatamente começou a planear com um entusiasmo que encantou e impressionou Mattel. Sophie tornou-se a minha coordenadora de casamento autoproclamada, cuidando dos detalhes com precisão militar. A família de Mattel era mais complicada. O pai dele compareceu ao nosso jantar de noivado, mas falou pouco, com sua desaprovação evidente. Mas a mãe dele, agora recuperada, embora mudada para sempre, abraçou-me calorosamente. Ele precisa de ti, disse-me baixinho durante o jantar, mais do que ele jamais admitirá. Tu suavizas o seu lado sem diminuí-lo. Isso é raro. O casamento em si foi pequeno, íntimo, apenas com a família e amigos próximos. Numa cerimônia com vista para o mar, no castelo de Kronborg. Usei um vestido simples que me fez sentir eu mesma. Elegante, mas sem ostentação. Mattel usava um fato que me deixou sem fôlego e olhou para mim durante toda a cerimônia como se eu fosse o seu mundo inteiro. Quando trocamos votos, prometi chamá-lo à atenção quando a sua proteção se tornasse controladora, para resistir à sua intensidade, para ser sua parceira, em vez de sua posse. Ele prometeu confiar em mim, dar-me espaço, lembrar-se de que amar significava deixar-me ser totalmente eu mesma. Eu prometo, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Passar todos os dias a provar que fizeste a escolha certa, que amar-me com todas as minhas complicações e sombras valia o risco. Valia. Eu assegurei-lhe. Vale. Sempre valerá. O nosso primeiro ano de casamento ensinou-nos a navegar pelo equilíbrio entre os seus instintos protetores e a minha independência feroz. Mattel teve dificuldades quando aceitei uma campanha de alto nível que exigia viagens. Ele ficou preocupado quando insisti em manter a minha própria carreira em vez de me tornar simplesmente a Sra. Christensen. Mas ele também ouviu quando expliquei que precisava de ser mais do que sua esposa, que a minha identidade era importante. E aos poucos viu transformar-se não em alguém diferente, mas numa versão mais completa de si mesmo. O homem que era tão controlado, tão cuidadoso em mostrar vulnerabilidade, aprendeu a deixar-me ver os seus medos. A intensidade que antes se manifestava como possessividade tornou-se um apoio feroz às minhas ambições. Estás a mudar-me, admitiu ele uma noite, enquanto estávamos deitados juntos. Mudança boa ou má? Mudança assustadora. Ele beijou a minha testa, do tipo em que não consigo imaginar quem eu era antes de ti. 2 anos após o nosso casamento, fiquei grávida. Inesperado, não planeado, mas inegavelmente desejado. A reação de Mattel foi puro terror misturado com alegria. Ele triplicou imediatamente a segurança, ficou obcecado com os cuidados pré-natais. Leu todos os livros sobre paternidade que conseguiu encontrar. Estás a exagerar, disse-lhe gentilmente quando o encontrei às 2 da manhã a pesquisar sobre desenvolvimento infantil. Quero estar preparado. Não se pode preparar para tudo. Tirei o livro das suas mãos, mas podes confiar que vamos descobrir juntos. A nossa filha nasceu numa manhã de primavera, pequena, perfeita e barulhenta. O Mattel segurava-a com um cuidado tão reverente que eu chorei ao vê-los. Ele tinha construído um império, conquistado respeito através do medo e da genialidade estratégica. Mas este pequeno ser humano reduziu-o a uma estranha vulnerabilidade. Ela é nossa, sussurrou ele, tocando na sua mãozinha. Nós criamo-la, concordei. O nosso pequeno milagre. Ver Mateo tornar-se pai revelou novas dimensões do homem com quem me casei. A sua intensidade concentrava-se inteiramente no bem-estar da nossa filha. A sua proteção, ainda presente, mas agora compreendida, estendeu-se a outra pessoa que merecia uma defesa feroz, e a sua capacidade de amar, que ele passou anos a acreditar ser limitada, expandiu-se de formas que nos humilharam a ambos. 5 anos após o nosso casamento, eu estava na nossa cobertura a olhar para Copenhaga. A nossa filha brincava nas proximidades com blocos, o cabelo escuro, o cabelo do Mateu, caindo sobre o rosto. A minha carreira tinha florescido, a minha confiança crescido. Eu tinha construído uma vida que era minha, mas também nossa. O Mateu chegou a casa. Imediatamente pegou a nossa filha nos braços e atravessou a sala para me beijar com a paixão familiar. Como foi o teu dia? Ele perguntou. Exaustivo. Brilhante. O teu agora é melhor.
Ele puxou-me para perto. A nossa filha entre nós. Era isto que eu precisava. Não apenas de ti, embora sejas tudo para mim, mas desta vida que construímos, desta família, sem arrependimentos. Eu brinquei sobre as tuas tendências intensas de superproteção por teres te apaixonado pela tua ex-funcionária. Nem um único, ele beijou-me novamente. A melhor decisão que já tomei foi colocar aquele comentário no Instagram na tua foto. Refere-se ao comentário possessivo e territorial que anunciou ao mundo que eu era sua? Exatamente esse. O seu sorriso era impenitente, porque levou a que você dissesse sim a tudo o que importa. E olhando para o meu marido, este homem impossível, intenso e profundamente amoroso que me viu quando eu me escondia, eu sabia que ele tinha razão. Alguns amores eram seguros, alguns eram esperados. Mas o nosso era do tipo que mudava tudo. Do tipo que exigia coragem, honestidade e escolhas constantes. Do tipo que valia cada risco, cada complicação, cada momento de vulnerabilidade. Do tipo que transformava duas pessoas cautelosas em parceiros que construíram algo real. Eu amo-te, disse simplesmente. Eu sei. Ele tocou o meu rosto gentilmente, e passarei o resto da minha vida a garantir que nunca te arrependas de ter dito sim. A nossa filha puxou a manga de Matel, exigindo a sua atenção, e nós dois rimos. Esta vida linda, complicada e perfeitamente imperfeita era o que tínhamos construído juntos. E era tudo. Quando um homem poderoso aprende a ajoelhar-se, não por fraqueza, mas por devoção, é aí que começa a verdadeira parceria. A jornada de nome, de se esconder em limites profissionais a abraçar a ousadia. O amor autêntico nos lembra que os relacionamentos mais transformadores não nos diminuem. Eles revelam quem sempre fomos por baixo do medo. Se alguma vez te viste a escolher a coragem em vez do conforto, adoraria ouvir sobre isso. Qual foi o momento em que paraste de te esconder e deixaste alguém ver-te verdadeiramente? Clica em gosto se esta história tocou o teu coração e partilha o teu próprio momento de escolher o amor apesar do medo.